Olá, boa tarde. Deve ter alta ainda hoje a menina de 8 anos que caiu de um penhasco de 30 metros na Serra do Rio do Rastro durante um passeio com a família. A menina de apenas 8 anos ainda tenta se recuperar do susto. O passeio com a família em um dos pontos turísticos mais visitados da região, a Serra do Rio do Rastro, quase acabou em tragédia, quando Isadora caiu em um penhasco de 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares. Durante os momentos de horror, ela tentava lembrar dos conselhos da mãe. A mãe disse que eu tenho que pisar nos matinhos mais altos e eu fui pisar no matinho alto, era um buraco. Esse bombeiro também estava a passeio no local e conta que durante todo o tempo pediu que a mãe mantivesse a calma e conversasse com a filha, o que para ele foi fundamental para que a criança não se desesperasse. Então a mãe dizia para ela cantar uma musiquinha, pedia para ela ficar tranquila, que o pessoal do bombeiro já estava vindo, que eles iam tirar ela dali, que estavam se arrumando já para descer. Então foi essencial manter a calma. Isadora teve apenas pequenos cortes na cabeça e nas mãos. Ela recebeu os primeiros socorros no hospital de Bom Jardim da Serra e depois foi encaminhada para o hospital em Lages. Agora, ela quer esquecer tudo o que passou e voltar à rotina com os pais. Tá pra mim a escola ir pra casa. Uma sensação de merecimento, de que ela caiu, mas que ela se recuperou, que Jesus segurou ela naquela rocha e por isso a gente está feliz. E o lutador de MMA, Cauê Mena, que se envolveu em uma briga em um posto de combustíveis de Camboriú, teve alta da UTI e segue em estado estável. Ferido com gravidade, o lutador de MMA, Cauê Mena, estava em coma desde o início de julho. O atleta deixou a UTI no Hospital Marieta com Bornhausen e continua internado em um dos quartos da unidade, em estado estável, porém desacordado. O médico legista Hugo Preto, do Instituto Geral de Perícias de Balneário Camboriú, promete finalizar o laudo sobre o estado de saúde de Cauê na sexta-feira e entregar o documento à polícia. A delegada responsável pelo inquérito que investiga a briga envolvendo os atletas de MMA, Cauê Mena e Michael Falcão, aguarda o relatório do especialista para decidir quem vai ser responsabilizado por agressão e quem será indiciado por tentativa de homicídio. E o júri da morte do pedreiro de Ibirama está programado para setembro. O crime ocorrido em março do ano passado teria sido motivado, segundo o inquérito da Polícia Civil, por uma briga causada por uma instalação de um cano de água feita pelo trabalhador. O julgamento dos 3 homens acusados de assassinar o pedreiro Agenor Borges em Ibirama deve acontecer em setembro. A Justiça anunciou o júri depois do interrogatório de um dos suspeitos, Claudinei Silva, que foi preso quase um ano após o crime. Os outros 2 réus já foram interrogados. Um deles permanece preso em Rio do Sul, o outro responde em liberdade. A data para o Tribunal do Júri Popular deve ser anunciada nos próximos dias. Antes serão sorteados os 25 jurados da comarca de Ibirama. Agenor Borges era deficiente físico e foi assassinado na frente do filho em março do ano passado, atingido por 4 tiros. 2 deles foram disparados pelas costas, conforme laudo cadavérico, e os outros quando ele já estava deitado. E um homem foi atropelado 2 vezes na BR-101, próximo a Itajaí. Confira esse e outros destaques no nosso Giro pela Notícia. Uma mulher ficou presa às ferragens após um acidente na manhã de hoje em Concórdia. O carro conduzido pela vítima bateu de frente com uma carreta. A mulher foi socorrida pelos bombeiros, que a encaminharam ao hospital com suspeita de hemorragia interna. Um acidente deixou 2 pessoas feridas em Jaguaruna. O motorista do veículo perdeu o controle do carro, saiu da pista e colidiu com um barranco. Dos 4 ocupantes, apenas 2 que estavam no banco de trás sofreram ferimentos leves. Um homem foi atropelado 2 vezes na BR-101, próximo a Itajaí. A vítima atravessava a rodovia quando tropeçou e caiu. 2 carros não conseguiram parar e atropelaram o homem, que morreu no local. A Polícia Militar prendeu 3 pessoas por caça e porte ilegal de arma na divisa entre os municípios de Concórdia e Alto Bela Vista. Os homens trafegavam pela BR-153 e apontavam a arma para a caça quando foram surpreendidos pelos policiais. Dentro do automóvel foram encontrados 2 rifles, luneta, silenciador, 2 espingardas, munições e 26 aves silvestres. O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina decidiu manter a greve. Em Joinville, o serviço de pagamento de licenciamento veicular funcionou nessa manhã. Já aqui na capital, a sede do Detran teve o acesso bloqueado pelos grevistas.
O movimento nas delegacias de Joinville foi pequeno. Depois de pegar muita gente de surpresa no primeiro dia de greve, hoje, poucos foram os que insistiram em se deslocar até a delegacia regional. O único serviço que funcionou esta manhã na Ciletran foi a emissão de documentos de veículos, mas somente para os processos que já estavam em andamento. Quem precisou emitir uma carteira de identidade ou registrar algum boletim de ocorrência por perda ou furto, por exemplo, foi orientado a acessar a delegacia eletrônica no site da Polícia Civil. Com a restrição, somente casos de extrema gravidade, como flagrantes e registros de sequestro, estupro, homicídio ou tentativa, são atendidos. Em reunião realizada na noite de ontem, o governo ofereceu um aumento de 51% na remuneração média mínima e de 45% no teto. Esse aumento seria pago de forma gradativa até dezembro de 2015. Mas a proposta foi recusada pelo Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina. Com o reajuste, o salário médio mínimo passaria para R$ 4.520 e o teto alcançaria R$ 11.965. Em Florianópolis, às 7h30 da manhã, os grevistas fecharam os portões de acesso ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Por volta das 9 horas, cerca de 50 policiais estavam no local. Com a ação, os serviços do DETRAN ficam suspensos por tempo indeterminado, já que o acesso ao local está bloqueado. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis, a sede do DETRAN, em Florianópolis, foi escolhida por representar uma das maiores fontes de arrecadação do estado. E a seguir, um bom lugar para se viver. Florianópolis se destaca entre as cidades do Brasil com alto índice de desenvolvimento humano. A beleza de Florianópolis é um dos quesitos que coloca a capital do estado em terceiro lugar no ranking do IDHM brasileiro. Tem ainda informações sobre o trânsito e um alerta para a dengue no oeste do estado. Nós voltamos já.